Mais uma análise de monitor aqui no canal, seja muito bem-vindo, sou o Lucas, trabalho com hardware há 10 anos e hoje nós vamos analisar um monitor que vendeu pra caramba no mercado brasileiro. Certamente muitos vão comentar aqui, Lucas, eu tenho esse monitor, e agora, hein? Será que vale a pena? Pois é. Esse é um monitor da Mancer, que é uma marca da Pichau, tá? É um Mancer Valac, 180 Hz, Full HD, 23.6 polegadas, painel VA, tá? Quando aparecia, faixa dos R$700, às vezes promoção até por menos de R$700, que é onde a gente encontrava normalmente um monitor 60 Hz, né, ou aqueles com um refresh rate um pouquinho maior, mas nada perto disso daqui. Para o cara que vai jogar um jogo competitivo, né, salta aos olhos isso, poxa, 180 Hz, cara, realmente ajudou a baixar bem os preços. Mas será que ele entrega realmente o que ele tem a dizer? E se eu te falar que ele não funciona tão bem em 180 Hz, e sim em 144 Hz. Que história é essa, Lucas? Já vamos descobrir em mais um review aqui no canal. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, rapidamente a ficha técnica do monitor: Full HD, VA 23.6, duas conexões de vídeo, uma HDMI 1.4 e uma DisplayPort 1.2, VESA 100/100, né, aquela conexão padrão para você usar um suporte vertical articulado, que eu até recomendo para vocês, e a base dele só faz uma inclinação para frente e para trás, não tem ajuste. É isso que basicamente você vê no site da Pichau quando você vai comprar um desse, né? Agora vamos começar a entrar mais a fundo nesse monitor. Inicialmente o monitor tem um problema com lote. Esse monitor eu já vi pelo menos 3 variantes dele na internet, tá? Quando as pessoas pegam para fazer um unboxing, um review, geralmente mostram o menu. O meu menu é diferente de 2 versões que eu vi. E tem versões que tinha mais recursos em relação à minha. Por exemplo, tinha a versão do Valac que tinha overdrive. E no meu monitor não tem overdrive. O overdrive é um recurso que ajuda a diminuir o tempo de resposta. Eu diminuo o tempo de resposta, eu diminuo, por exemplo, o problema crítico em monitores VA, que é o black smearing. Então não veio na minha versão. Esse é um problema que acaba acontecendo especialmente com os white label. Você compra um monitor, só que você não sabe se aquele lote é igual àquele que você viu, por exemplo, no meu mesmo review. E eu faço aqui novamente um apelo para que os fabricantes tomem cuidado com isso, para manter as especificações, que eu já vi monitor que fala lá, ó, tem overdrive no site, você pega o monitor, não tem, porque aquele lote veio sem, é um outro painel. Tem que ser um negócio um pouco mais consistente, ok? Bom, então o menu, a minha versão é simples, já vi esse mesmo menu no monitor da DuX, que foi do vídeo passado, vocês vão ver que é muito parecido o menu, tá? Uma coisa que eu achei interessante é que ele tem a opção de temperatura de cor, posso colocar 6.500, 7.500, enfim. Tem FreeSync e MPRT, que é um tipo de backlight strobing, que eu comentei em outros vídeos aqui no canal. Testei o MPRT, não ficou tão legal, tá? Uma porque ele vai diminuir bem o brilho do monitor, tem alguns monitores que não diminui muito pouco, ele vai reduzir o brilho quase na metade do que ele oferece, aí vai variar de quem gosta desse recurso ou não. Ele vai ter o Strobe Crosstalk, que é aquela duplicação das imagens, depois eu vou mostrar isso para vocês, e ele tem bastante flicker, tá? Então é um negócio que é invisível ao olho nu, só que você cansa, né? A vista fica cansada com esse flicker. Vou mostrar um vídeo como que é esse flicker. Você olhando você não enxerga, mas uma câmera consegue pegar a imagem flicando. Isso não é uma coisa que eu não achei tão legal, tá? Um problema que eu notei nesse monitor foi quando eu troco a resolução no Windows ou o refresh rate. Se eu escolho uma configuração pré-definida ali, tem lá modo RTS, modo jogo, modo cinema, enfim. Se eu trocar uma dessas duas coisas, a minha configuração sai do monitor.
por mais que eu entre no menu e tá lá ativa ainda a minha configuração, por exemplo, modo FPS, ela continua marcada, mas ela não está aplicada mais. Então, trocou essas duas informações, eu tenho que ir lá no menu e remexer no perfil que eu deixei para poder ficar certinho, tá? Parte de construção externa, simples, é um monitor fácil de ser montado, o suporte dele, a base é bem simples, mas como é um monitor pequeno, não tem tantos problemas em relação a isso, tá? Um ponto positivo é que o menu é acessível por joystick, aquele botãozinho que é bem mais fácil você mexer quando tem um direcional desse, cara, em relação aos botões tradicionais que vem em alguns monitores, ok? Então, começando aqui com os testes desse monitor, tá? Esse aqui é um teste de tempo de resposta. Quanto menor esse tempo de resposta, menos problemas de motion você vai ter, que é aqueles movimentos que vão se arrastando, né? Nesse caso, como é um painel VA, é o Black Mirroring. E, cara, em 180 Hz, os tempos de resposta são ruins, cara. Olha só esse daqui. A média foi de 15,67 milissegundos, tá? Lembrando que o fabricante anuncia 1 milissegundo, 1 milissegundo até está ali. É como se ele desse um zoom no tempo do pixel e falasse, olha lá, tem lá 1 milissegundo no tempo inicial, mas no tempo real, perceptível, na prática, é bem maior. Você pode ver que o melhor tempo aqui foi 7,7 milissegundos. Não teve erros de overshoot e 0% das transições foi dentro do refresh rate mínimo do monitor. Isso aqui é ruim. Agora, uma coisa que eu achei estranha, eu testei aqui em 180 Hz, certo? Mas, quando eu baixei para 165 Hz, melhorou o tempo de resposta? Que estranho, cara. Olha só, agora você tem a média em 13,44. Do nível vermelho sai para o nível laranjinha ali, né? Isso me deixou bem curioso, cara. Eu falei, e se eu baixasse para 144? O quê? Cara, de 15 milissegundos a gente saiu para 9,49 de média. Isso daqui melhorou pra caramba, cara. É como se esse monitor fosse naturalmente 144 Hz por padrão e fosse feito um overclock para ele rodar em 180, cara. É a impressão que me passa, não tenho como provar que é isso, mas me parece que esse monitor é nativo 144. Baixando para 144, você vai ter os tempos de resposta reduzidos aqui pelas minhas contas aí, 50%, e isso pode ajudar em relação ao Black Mirroring. Faça o teste se você tem um VALAC desse aqui, tá? Aí eu continuei, baixei para 120 Hz, aí piorou. Opa, então parece que 144 é o nível dele. Aqui ficou, cara, 27 milissegundos de média. Horrível, horrível, tá? Esse tipo de configuração é para quem vai usar no PlayStation 5, que é travado em 120. Vocês estão vendo que para usar num console caro, o tempo de resposta, você provavelmente vai ver bastante arrasto na tela, cara, não é legal, tá? Em 60 Hz também fica bem ruim ali em 31,76 para consoles antigos, certo? E aí vem a pergunta, Lucas, mas será que se eu colocar em 144 não vai piorar o meu input lag, né? Que melhorou bem o tempo de resposta. Aí a gente vai ver que o input lag, cara, de 144 para 180 é, cara, mínima diferença, ó, de 4,4 para 3,2, 1 milissegundo a menos, praticamente. É uma coisa que, assim, talvez para o cara que é muito profissional, talvez perceba, mas quando você cai para 144, você melhorando o tempo de resposta, vai melhorar o Black Mirroring no monitor, tá? Esse é um detalhe bem interessante. Falando em Black Mirroring, eu fiz o teste de ghosting, tá? O que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Essa aqui é a imagem de referência, a gente deixa essa imagem passando ali de um lado, é um teste bem famoso na internet, de fábrica. Olha só isso daqui. Nas imagens escuras, estão vendo o arrasto preto, ó? Isso aqui é uma coisa que acontece só nos painéis VA, tá? O painel IPS não acontece isso, acontece o ghosting. Mas o VA, ele tem o Black Mirror que é mais perceptível. Aí vai clareando a imagem, vai diminuindo um pouquinho o ghosting, mas continua acontecendo. Você vê que aqui ainda tem um pouquinho desse arrasto, tá? No modo padrão. Aí eu ativei o MPRT, que é um tipo de backlight strobing, tá? Ele melhora a nitidez da imagem. Se vocês estão vendo que a imagem, ela ficou até... Tudo bem que aqui é capturado com uma câmera 240 fps, não fica com tanta qualidade na captura. Mas estão vendo que melhorou um pouquinho a definição da imagem, tá? Então ele melhora a definição, ele vai baixar a luminosidade da tela
e baixou um pouquinho o Black Mirroring também. Ele melhorou. É aquilo que eu falo, o que você faz para melhorar o tempo de resposta vai baixar o Black Mirroring. Só que olha só, o monitor tem um modo chamado modo FPS, tá? Nas pré-definições ali de qualidade de cor, cara, o modo FPS melhora bem, porque dá para você ajustar o Black Mirror através de configurações de contraste e nível de preto que tem disponível nesse monitor. Uma forma fácil de fazer isso é colocando no modo FPS. Ele vai deixar a imagem como vocês estão vendo aqui, ó. Ainda existe o Black Mirror, mas foi minimizado. Então essa combinação do modo FPS com 144 Hz ficou o ideal assim para quem tem esse VALAC, né? Então você consegue ter um tempo de resposta mais baixo e melhora na questão do arrasto mesmo nos tons pretos, ok? Bom, seguindo aqui agora com os testes de qualidade de cor. Temos aqui a cobertura do sRGB em 97,4%, nós vemos que existe um desnível no branco. O verde, o amarelo estão fora da linha, o rosa e o vermelho também estão aqui desalinhados. É uma cobertura no geral boa, claro que sem calibração padrão ele não fica perfeito, né? Temos aqui a cobertura no Adobe RGB, não é um monitor com suporte a ampla gama de cores, então é um monitor mais casual, a gente acaba não se preocupando muito com isso, não é um monitor para você pegar para trabalhar profissionalmente com cores, então a cobertura aqui é baixa, da mesma forma que no DCI-P3 a cobertura também é baixa, ok? Seguindo aqui para o REC 2020, que é a maior amplitude de cor, geralmente focada no HDR, tá? Eu sei que a cobertura é baixa, então a minha linha de corte aqui é em 70%, se o monitor fala que tem HDR, mas não cobre bem a gama REC 2020, não tem amplitude, não tem fidelidade de cor para poder mostrar isso, tá? Temos aqui então a escala de cinza. O monitor, por padrão, tem uma calibração ruim, próximo de 5, lembrando para vocês que abaixo de 2, é muito difícil você perceber a diferença, talvez profissionais que trabalham com isso. Acima de 2, você já começa a perceber distorções, tá, na qualidade de cor. E quando você vê um outro monitor calibrado, por exemplo, tem pessoas que se acostumam com isso também, né? 4.9, temperatura de cor mais fria, então acima do nosso alvo de 6.500, você pode ver que o azul e o verde estão bem acima, tá? Contraste 3.528, então contraste muito alto, bem maior que o IPS, que geralmente é 1.000, tá? O rotulado é 4.000, em alguns momentos eu cheguei a pegar próximo de 3.700 e pouco, então tá abaixo do rotulado, embora tá numa margem ali de 10%, tá? E a curva de gama tá até ok, tá 2.171, o alvo é 2.2, embora nos tons escuros ela tá mais clara do que deveria estar, você pode observar por essa parte aqui, e depois em boa parte dos tons ela tá mais escura do que deveria ser, então de fato o monitor não tem uma calibração de cor tão boa de fábrica, tá? Na saturação do sRGB, nós vemos que existe um desnível aqui em relação ao azul, tá? Os vermelhos não estão nos lugares certos, os tons de rosa estão alinhados para o azul, os tons de ciano estão ok, o verde começa certo aqui e dá uma desviada, o amarelo também. Pontuação de 3.02, que é ok, né? Não é boa, deveria estar um pouquinho mais abaixo, mas tudo bem. O monitor casual a gente até entende, né? No Color Check a gente vai incluir mais tons de cores, tá? E aqui você vai ver que a pontuação vai piorar. Essa é a pontuação que eu uso nas minhas métricas, 4.25. Então você vê erros em várias cores. Basicamente, essa bolinha tem que estar dentro do quadradinho. Olha a bagunça que está aqui nesse meio, ó. Então tá bem desregulado ali nos tons de laranja, vermelho, próximos do amarelo, tá? Seguindo aqui agora para a calibração do monitor, usando esse software que vocês estão vendo, que é o Portrait Display Calman Ultimate, um excelente software padrão na indústria de calibração, junto com o meu calibrador, que é o Calibrite Display Plus HL, vende aqui no Brasil. Cara, a calibração fica praticamente perfeita. Olha só como que o nível de azul, olha como estava antes, olha como ficou agora. Tá, eles estão bem próximos. Com isso, eu consigo o branco ideal, por assim dizer, próximo de 6.500 Kelvin. O contraste diminuiu porque diminuiu a luminância, então o contraste vai cair, tá? A gama agora ficou bem mais acertada. Observe que ela está na pontuação próxima do que estava antes, mas agora ela não está nem desviada aqui no começo, nem desviada no... Ela está bem acertadinha. Então agora os níveis de cinza são mais realistas. Pontuação de delta 0.4 bem baixa. No Color Checker temos também uma excelente pontuação de 1.14, ainda existe desníveis? Ainda existe, mesmo calibrando. Você vê que o painel
não reflete tão bem as cores. Então você vê que o amarelo continua desviado, o verde no final também está desviado, mas ele acerta em boa parte dos tons, por isso que tem uma boa pontuação. Na saturação, nós vemos aqui, olha como estava antes, né? Agora tem vários acertos, continua tendo alguns erros no verde ainda, tá? E alguns erros no rosa, embora dê uma boa melhorada, tá? E aí o monitor tem um HDR, né? Mas é aquilo, pessoal, HDR sem cumprir as especificações mínimas não vai ser tão legal, cara. Então é um recurso que você pode ligar e pode testar, ver ali como é, mas a verdadeira experiência do HDR só cumprindo especificações que não estão nesse monitor. Escala de cinza é bem ruim. EOTF, aquela curva eletroóptica, vai estar abaixo do que deveria estar. Ela deveria cumprir isso daqui. A luminância também, ó, ela foi subindo, a partir do momento que ela parou de subir. O monitor tem que reagir para poder mostrar o conteúdo HDR, refletindo nas imagens mais claras e apagando melhor nas imagens mais escuras, tá? Nós vemos aqui o pico de luminância bem inferior. Você pega o monitor classificado para HDR, tem que ter ali, cara, pelo menos ali 550, 600 nits, tá? Aqui tá com 251, tá muito baixo, tá? Para HDR, tá? No Color Checker, nem preciso falar, cara, olha isso daqui, no espaço de cor do REC 2020, cara, o monitor acertou o branco, e esse tom aqui, o resto ele errou tudo, então não tem muito o que dizer, cara, para HDR o monitor não é bom, e isso vai ser, cara, praticamente padrão nos monitores White Label do Brasil. E aqui a saturação no BT 2020, mais uma vez, pouquíssimos acertos, a maioria dos tons estão bem desalinhados, ele não vai ter cores suficiente para poder exibir, tá? Bom, então em relação aqui ao backlight bleeding, que é o que? O vazamento de luz que acontece nos monitores que tem o painel LED, porque você tem um LED que retroilumina, tem os de difusores, e normalmente nas bordas do monitor você vê aqui, é menos perceptível, tá? Mas ainda dá para perceber, dependendo aqui, um certo efeito de glow aqui na parte de baixo, nos dois cantos. Isso geralmente é onde mais aparece, tá? Tem painéis VA que eu já vi que são bem piores, até cito o meu próprio Asus TUF Quad HD, o backlight bleed dele é bem pior que esse da Mancer, cara, por incrível que pareça. E é um Asus, hein? Acho que eu vou fazer review dele também aqui para vocês, tá? Finalizando aqui com o nosso checklist, né? Então, resumo das especificações e mais algumas outras coisas. Temos aqui, pessoal, então o tempo de resposta anunciado 1 milissegundo, ele está lá? Está, mas o tempo perceptível é bem maior, 9.49 milissegundos, por isso que ficou em laranja, porque está diferente do que está sendo anunciado, tá? Melhor transição do pixel, menos que 5, não, 5.5, tá? Ruim ali, né? Conformidade das transições médias significa que pelo menos 50% das transições deveriam estar dentro do refresh rate mínimo do monitor, e não estão. Então é um monitor que tem um painel lento, 3.33% apenas, tá? Não teve erro de overshoot, input lag baixo. Overdrive, cara, tem Valax aí que eu vi com overdrive, hein? Esse aqui, ó, não tem overdrive, tá? Nem para ajustar, nem para ativar. Tem o FreeSync, dá para você ligar o HDR, VRR e o máximo refresh rate ao mesmo tempo. Tem backlight strobing, que é o MPRT, porém não permite ajuste. Tem alguns monitores mais sofisticados que permitem o ajuste do MPRT para você ajustar ali a questão do flicker, e não é o caso aqui, tá? E a limitação dele é que eu não consigo ativar com o FreeSync habilitado, porque ele vai depender também do refresh rate do monitor e ele desabilita automaticamente o FreeSync, ok? Então nós temos aqui o brilho mínimo 39 nits, que é um brilho bom para quem quer usar uma sala bem escura, tá? 320 no máximo, até acima do que eles oferecem, porém o contraste foi inferior, 3.750. Essa RGB, eles prometem 90%, encontramos 97%, porém o ideal é ser 100% para conteúdo web no geral, tá? Jogos, enfim. Então deixando na cor laranja por ser inferior, tá? DCI-P3, quanto maior, melhor. Encontramos mais cobertura no DCI-P3 no Adobe RGB, escala de cinza, conforme vocês já viram, e isso melhora bastante quando a gente calibra o monitor. Observação aqui que ligando o MPRT vai cair para 153 nits, cai, vocês estão vendo aqui, ó, quase a metade do que até mais do que a metade do que pode ter no brilho máximo do monitor. Calibrando fica realmente muito bom, tá? HDR é isso aí, cara. Tem suporte? Tem, mas não tem cobertura de cor, não tem brilho, não tem 4-way local dimming, que vai ser importante para conteúdo HDR, tá? Porque ele vai
permitir não apenas um LED grandão na parte de baixo do monitor, não, ele tem várias zonas de LED que vão acender ou apagar. Isso faz muita diferença no HDR, tá? Essa imagem aqui lá do Hard Unboxing mostra isso, talvez vocês não consigam perceber, mas esse aqui é um monitor com 1196 zonas para você apagar ou ligar. E aqui é um monitor que só tem 16 zonas, vocês conseguem perceber que tá meio acinzentado, tá vendo que tá cinza esse daqui, ó? E aqui vai começando a ficar mais preto. Então o preto real, mesmo fora do OLED, faz diferença quando você tem o Full Array Local Dimming habilitado, tá? Então é isso, escala de cinza, precisão ruim. E aí, mais uma vez, um monitor que as bordas internas dele são um pouquinho maiores do que está relatado na imagem do fabricante, tá? Não está tão discrepante quanto no Centauri, mas existe essa diferença aqui, vocês estão vendo todos os outros detalhes, ok? Bom, se tem algo que é inerente à tecnologia dos painéis VA, é o Black Smearing, que é aquele efeito que você percebe um arrasto na cor preta. E isso acontece não apenas em jogos, isso acontece em textos na internet que você está rolando e você percebe que isso é mais crítico em textos na cor branca, com o fundo preto. Você vai arrastando esse texto, rolando o mouse e vai criando um efeito borrado no preto, é uma coisa que incomoda, especialmente quando você começa a prestar atenção. Tem formas de melhorar isso? Tem, ajustando o nível de preto, recursos como MPRT, Overdrive no monitor. Quando você diminui o tempo de resposta do monitor, você dá uma minimizada nesse tipo de recurso, mas ainda está lá e costuma incomodar mais que o Ghost, que é mais visível nos painéis IPS. Então, entre VA e IPS, normalmente as pessoas preferem pegar o IPS, por mais que às vezes o IPS nem é tão bom, é um painel mais simples ali, de um preço mais baixo, mas você acaba não tendo esse problema do Black Smearing. O VA tem uma vantagem muito clara, que é o contraste. Se você tem um contraste alto, você vai ter um nível de preto muito mais profundo. Tem monitor que tem 3, 4 vezes mais contraste que um IPS, que geralmente é 1000x1, esse aqui está rotulado 4000x1, então o preto é mais preto e tem uma vantagem para jogos que não são ali tão competitivos, que é uma coisa mais parada e você não vai perceber tanto o Black Smearing, e para filmes. Tem bons VAs, que o efeito é praticamente nulo, e tem péssimos IPS, que não tem tanta vantagem em relação a outros painéis, tá? Bom, se ele fosse comercializado como 144 Hz, talvez ele seria até um pouquinho mais barato, porque ele... Eu não tenho como afirmar isso, mas é como se ele fosse uma versão overclockada do 144, porque ele funciona tão bem em 144 que não faz sentido usar ele em 180. Cara, o tempo de resposta do monitor cai absurdamente. Compensa ficar no 144 Hz, tá? Essa versão que eu tenho aqui já foi descontinuada, ela não está mais disponível para venda. Entrou uma outra versão no lugar, que é o Valax Z180H, tá? Lucas, por que você está trazendo um monitor que não dá para comprar, cara? Porque muitas pessoas têm esse monitor e querem saber agora como ele é de fato, tá? Em tempo de resposta em 144 ele foi até ok. Black Smearing vai continuar acontecendo. No modo FPS deu uma minimizada, aí não ficou tão ruim como no modo padrão, e calibrando ele certinho, como eu mostrei, ele fica com as cores bem fiéis também, tá? O Valax atual custa 739 e deve ser bem parecido com esse, tá? Provavelmente, né, painel bem similar, aí precisaria estar analisando em profundidade um futuro review para confirmar como ele é de fato, ok? Mais uma vez, deixo aqui o meu apelo para que as lojas e outras marcas que vendem monitores White Label no Brasil tentem manter uma consistência nos lotes, tá? Se vai ter uma mudança muito grande no lote, mude o modelo do monitor, lança uma versão 2 ou um nome qualquer para diferenciar esse monitor, porque a pessoa está comprando e está chegando um negócio diferente em casa, tá? Isso é uma coisa complicada, cara. Ok? Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você tem um Valax? O que você tem achado dele? Comentário. Aqui a gente pode bater um papo a mais sobre isso, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.